Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por esse dia maravilhoso. Hoje, 23 de novembro de 2025, meditaremos no livro de Provérbios, capítulo 23, e utilizaremos para isso também o versículo 23, para que a gente possa nos conduzir aqui no nosso devocional. E nesse versículo, nós temos o seguinte: compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Em algumas outras versões, nós temos que essa expressão bom senso ela é chamada de entendimento. Mas o que nós temos aqui é uma retomada, uma ordem, né? Quando eu digo uma retomada, é uma lembrança, e agora de uma maneira imperativa, que Salomão instrui a pessoa a viver com base nesses quatro princípios, nessas quatro, vamos dizer assim, essas quatro referências de vida que poderão ou que certamente o conduzirão a uma vida de perfeição. Quando nós pegamos os diversos provérbios, a gente tem muitos provérbios que falam sobre sabedoria, tem muitas instruções especificamente direcionadas a filho, em que ele utiliza a expressão filho, o pai sobre o filho. Os provérbios, como todos, eles já são instrução, né? Então, a busca do conhecimento, a busca, por exemplo, da informação, a busca naquilo que represente uma compreensão plena e algo absoluto, é o que ele nos direciona aqui. Ele nos conduz nessa parte de sabedoria, né? Instrução, verdade. Primeira coisa que ele busca é a verdade. E nesse princípio a gente tem aquilo que está escrito na própria Bíblia, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro aspecto. Então, para a gente buscar a verdade, certamente a gente precisa buscar a Cristo. Ah, mas a verdade é relativa, há uma verdade para ti, uma verdade para mim. Isso é uma fuga que o ser humano criou para poder distorcer aquilo que é verdade, para que ele pudesse manipular a tua cabeça e te conduzir por caminhos que não é o caminho da verdade, que não é o caminho da vida, que não é o caminho do próprio Pai. Quando você caminha por caminhos que não é a própria verdade, ou seja, que não é o próprio caminho de Deus, você está andando como se fosse num caminho que tivesse uma neblina, por exemplo. Você já entrou numa neblina? É extremamente desafiador. Eu já entrei e não é tão comum nas nossas regiões, mas é desafiador. Posso dizer não só desafiador, mas como é amedrontador, porque você não tem noção de nada especificamente. Ele fala também, ele nos conduz pelo caminho da... Eu vou até trocar a ordem nesse momento, pelo caminho da instrução. A instrução é o teu esforço, é aquela tua busca, é aquele teu envolvimento, é aquele teu pessoal, aquele teu planejamento. Quando a gente fala de instrução, a gente está vendo o que você vai precisar, de fato, dedicar tempo. Você vai ter que priorizar coisas. E as coisas aqui da instrução, se você já descobre o caminho, então você já descobre quem é aquilo que se traduz na verdade. Agora você precisa, a partir dali, vamos dizer assim, começar a aprender sobre ele. Mas a gente tem uma vida secular, a gente tem uma vida, então as nossas coisas, os nossos ensinos, aquilo que vamos aprendendo, as instruções que vamos da nossa vida prática, elas têm que nos levar a ser conduzidos até Cristo, e elas têm que pegar forma, elas têm que pegar valor, elas têm que pegar, vamos dizer assim, elas têm que ser traduzidas para algo que nos conduz a uma vida de edificação e uma vida de glorificação do nosso Pai. Ele nos conduz também aqui por uma questão de entendimento. Entendimento é a nossa capacidade de discernir. Quando a gente está construindo o conhecimento, por exemplo, a gente encontra, por exemplo, sofismas, a gente encontra equações, a gente encontra, por exemplo, arquiteturas, arranjos do conhecimento, que às vezes nos causam uma certa perplexidade, uma certa incompreensão diante das dificuldades, esquemas, diagramas. O entendimento é a nossa capacidade o entendimento, o discernimento é a nossa capacidade de, vamos dizer assim, de aprofundar dentro do entendimento com maior clareza, com maior visão. É aquelas questões que quando a gente, por exemplo, quando você diz assim, o cristão perde a salvação, quando você entra num caminho como esse, você vê que claramente você se vê numa bifurcação, você se vê numa dificuldade imensa de traduzir. O discernimento é quando você consegue pegar a vontade do próprio Deus, né, e traduzir no meio, por exemplo, de nuances, no meio de arranjos e arquiteturas que claramente não é que pareçam verdadeiras, elas são até verdadeiras, mas até que ponto elas vão se sustentar? Qual aquela que efetivamente se sustenta, ou se as duas poderiam se sustentar uma contrária à outra, aí parece que haveria vamos dizer assim, uma imaturidade na própria construção do teu conhecimento. O discernimento é uma necessidade real de todo ser humano, em especial
do cristão, porque é a profundidade, é aquilo que vamos dizer assim, é aquilo que desmiuça, é aquilo que traz a clareza e traz uma certeza como nenhum dos outros pontos tem. Porque a gente acaba misturando a instrução, a gente acaba já sabendo da verdade, mas como caracterizar, como tirar os detalhes muito profundos. E ele fala sobre a questão da sabedoria, que é a nossa aplicação prática, né? Agora é a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa, vamos dizer assim, o nosso mergulho real. Agora é a transformação de todo o mundo teórico em algo extremamente sustentável e prático. Quando se fala, então, num versículo como esse, um versículo de Provérbios, a gente consegue ver que ela não se constrói da noite por dia. Ela vai se construir, na verdade, durante um processo de caminhada. E caminhar no bom caminho, caminhada com um bom orientador, com pessoas que efetivamente, e aqui a gente está trazendo essa responsabilidade da orientação, principalmente para os pais, né? Para os pais que devem conduzir, pegar na mão do seu filho, que devem, vamos dizer assim, porque além de orientadores, eles são fontes de segurança e fontes que passam confiança. Então fica muito mais fácil, fica muito mais simples você transmitir o conhecimento ou receber o conhecimento, principalmente você na posição de aprendizado, você aqui na posição de discípulo, de alguém que você já tem uma admiração, já tem um respeito, de alguém que você não fica se questionando se o que ele vai te trazer é bom ou ruim. E isso envolve muita coisa. Ele usa a expressão no versículo, quando ele diz assim, primeiro ele disse duas expressões, ele diz assim, compre, e ele lá no final ele diz não venda nenhum, ou seja, ele está trazendo a possibilidade, ou a possibilidade, na verdade, de uma aquisição sem direito à negociação futura, ou seja, uma vez adquirido, uma vez comprado, e esse comprado, meu irmão, apesar de, por muitas vezes envolver certos recursos materiais, como por exemplo, quando você está se qualificando, você entra numa faculdade, comprando livros, tudo isso envolve dinheiro, mas ele tá trazendo a expressão comprar muito mais no sentido de envolver algo maior do que o próprio dinheiro, porque ele vai envolver de você dedicação, ele vai envolver você esforço, ele vai envolver de você disciplina, ele vai envolver ou exigir de você a renúncia a muitas coisas, porque agora o foco é compreender, o foco é se desenvolver, o foco é crescer no Evangelho, é crescer nos propósitos da palavra, é crescer naquilo que efetivamente vai te construir, vai te edificar. Você vê, então, que um versículo desse, ele é importante porque ele te dá sinais muito claros daquilo que você deve perseguir no sentido de buscar, não que a gente fale uma perseguição, mas que deve ser valor de vida, que deve ser foco, que deve ser, vamos dizer assim, propósito na nossa vida. E o interessante, mas isso, quando a gente fala de propósito, é porque no final de tudo isso tem que haver uma finalidade. E aí, caminhando nesse ponto, a fim da gente exemplificar um pouco mais do que isso e quem a gente poderia tomar como referência que tenha vivido o que esse Provérbios traz, a gente quando vai lá no versículo, quando a gente pode pegar a história de Paulo. Paulo, anteriormente à sua conversão, quando ainda era, vamos dizer assim, cidadão romano, fariseu, um cara extremamente zeloso, alguém que tomou como regra de vida defender ali o Senhor dentro dos princípios, dentro do campo de visão que ele tinha, da limitação que ele possuía, e mesmo assim era muito respeitado, muito culto. Paulo, ele faz esse processo a partir do momento que ele se encontra em Cristo, ele faz esse processo, ele faz um caminho até reverso, porque ele acaba abandonando todo o mundo de construção, de conhecimento de coisas seculares, né, de coisas que para ele se tornaram vazias, e passa a viver a profundidade daquilo escrito. Quando a gente fala no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículos 7 a 8, ele vai dizer assim, no passado, ou seja, antes dessa imersão, antes dessa nova construção, que conhecimento ele tinha, mas ele não conseguia aplicar isso de uma forma sábia, o discernimento dele era comprometido, porque a verdade que ele pensava conhecer, ele ainda não conhecia. Ele diz assim, no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se lixo fosse, a fim de poder ganhar a Cristo. Cara, assim, irmão, é uma profundidade muito grande, é uma beleza, é um encanto, é uma doação, é uma compreensão, são os olhos sendo clarificados, são o coração agora batendo por uma verdade absoluta. Agora Paulo, de fato, vive e transborda. E Paulo vai usar a sua vida para demonstrar que nada
Nada, nada, nem açoites, nem prisões, nem naufrágios, nem perseguições, nada, nem rejeições, nada o fez ele mudar o caminho. Ou seja, é como se ele não negociou esses valores, ele não negociou isso que ele aprendeu, ele não negociou a essência do que esse Provérbios tem trazido. E ele manteve fidelidade. Por quê? Porque agora ele tinha entendimento, ele tinha discernimento, ele tinha instrução, ele aplicava com sabedoria e agora ele sabia que ele conhecia o principal, que era a verdade, e essa verdade, como ele próprio diz aqui, é Cristo. E aí, como eu disse para você, a gente tem que estar sempre focado, a gente tem que estar sempre entendendo que o propósito existe uma finalidade. E Paulo, quando está vivendo isso e que ele está sofrendo aquilo que você já conhece na Bíblia, né, um dos homens mais perseguidos dentro da própria Bíblia, vamos dizer assim, isso após Jesus Cristo, ele tem ali ele tem um ponto que ele diz assim, ó, que mesmo o Espírito Santo avisando ele dos perigos que o encontravam, ele no versículo 24 do capítulo 20 do livro de Atos, ele diz: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Essa é a finalidade, irmãos. E aí eu fico me perguntando, se Paulo, que enfrentou tudo isso e se manteve fiel, aí por que a gente, que tem uma vida extremamente muito mais simples, muito mais fácil, a gente acaba abdicando de apregoar essa verdade, de se doar nesse caminho e de viver a profundidade desse ensino? É uma tristeza para a gente, né? Uma tristeza para o nosso próprio espírito, como assim a gente faz. E aí, assim, para finalizar, a gente também dentro desse próprio capítulo 23 de Provérbios, a gente pode deixar um ponto, né, para aqueles que ainda pensam de alguma forma negociar. Pegar o ponto final quando ele diz não a vender, mas eles acabarem vendendo aquilo que deveriam guardar para eternamente, para levar consigo eternamente. Quando ele diz no versículo 17 e também no versículo 18, ele fala assim: não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. E isso só pode acontecer, meu irmão, quando você entender, quando essas ações trazidas aqui no próprio versículo, no próprio capítulo 24, 23 e no versículo 23, a essência do que está aqui, quando você conseguir internalizar isso, que comprar e vender não é a essência, mas sempre comprar, sempre adquirir mais e mais verdade, sabedoria, instrução e o entendimento, ou discernimento. Lembrando que essa verdade a gente só compra uma vez só, que é Cristo Jesus. Fica na graça de Deus, Pai, que o Senhor possa nos conduzir, nos proteger, nos iluminar e nos dar essa certeza e que a gente não possa ser negociador da nossa fé. Que Deus te cuide, meu irmão.